Muitas vezes nós escutamos relatos estranhos de aparições sobrenaturais, criptídeos, aliens, seres interdimensionais e, geralmente, esses relatos são desacompanhados de provas que os poderiam validar. Mas, em alguns casos, quando existe um número significativo de testemunhas corroborando um relato, nós até podemos supor que, caso não seja uma fraude ou um engano em conjunto, essas testemunhas realmente tiveram algum tipo de encontro ou avistamento de algo. Mas, devido à ausência de alguma prova material, algo que pudesse ser avaliado ou estudado, nós nunca poderíamos fazer mais do que levantar suposições. E este é um desses casos. O ano era 1953 e o jornal texano Lubbock Avalanche estampava em sua primeira página a notícia de um estranho avistamento na cidade de Houston. Na matéria, moradores locais afirmavam que, na madrugada do dia 18 de junho, teriam visto um Batman em cima de uma árvore do seu quintal. Moradores de Houston avistam Batman empoleirado em árvore no quintal. Houston, 18 de junho. 5 pessoas, todas moradoras da mesma casa, reclamaram à polícia que viram uma combinação de Superman e Capitão Meia-Noite empoleirado em um carvalho do lado de fora de sua casa, no início da quinta-feira. E disseram que ele desapareceu em meio à luz de um misterioso foguete, em um segundo avistamento agora aéreo. A polícia disse que estava investigando as histórias, mas admitiu que não estava equipada para lidar com os fenômenos descritos pelas 5 pessoas. A senhora Hilda Walker, 23 anos, acompanhada pelo marido Lloyd, foi a primeira a relatar o caso às autoridades. A sombra pousada na árvore. Ela disse que eram 2:30 da manhã, e como estava muito quente, ela, o marido e a filha de 14 anos da proprietária da casa estavam todos sentados na varanda, quando todo o quintal, de repente, pareceu ser envolvido por uma pesada sombra. De repente, essa sombra pousou numa árvore. Todos nós olhamos para cima e vimos um Batman. Ele estava se equilibrando num galho e havia uma luz cinza e fraca ao redor dele. Ela disse que a criatura tinha cerca de 1,95 m de altura. Usava uma capa preta e calças escuras justas à pele, botas até o tornozelo e parecia ser um homem branco. Eu podia vê-lo claramente e pude ver que ele tinha grandes asas dobradas sobre os ombros. Walker e a jovem Judy Meyers, filha da senhora Vivian Meyers, concordaram na descrição em todos os aspectos. Sobre a misteriosa luz branca. Eles disseram que, depois que o Batman ficou empoleirado na árvore por alguns instantes, enquanto eles permaneciam estáticos observando, uma misteriosa chama branca e uma fumaça saíram de trás dele. E um objeto em chamas, semelhante a um pincel voador, disparou pelo horizonte, e o Batman desapareceu da vista deles. A senhora Meyers, a proprietária da casa, disse que chegou bem a tempo de ver o pincel voador cruzar o céu. E outro morador, de 71 anos, disse que chegou a ver o estranho sujeito na árvore, embora tenha dito que simplesmente voltou para dentro e foi dormir. Os Walkers concordaram que aquilo não poderia ter sido a imaginação deles, e disseram que ficaram tão incomodados que estavam pensando em voltar para a cidade de Bryan, de onde se mudaram há apenas 3 meses. Outro jornal, o Houston Chronicle, adicionou mais alguns depoimentos a este avistamento. A jovem Judy Meyer, de 14 anos, nos revelou: Eu vi, e ninguém pode dizer que eu não fiz isso. Howard Phillips, inspetor de uma fábrica de ferramentas de 33 anos, comentou: Eu não deveria acreditar nisso.
Eu não deveria acreditar nisso, mas eu vi. Ele tinha a exata aparência de um homem vestido com uma roupa justa. Um uniforme semelhante ao de paraquedista. Ele estava envolto em um halo de luz. Eu tenho escutado muitas histórias sobre discos voadores. Eu pensava que todas aquelas pessoas contando essas histórias eram loucas. Mas agora eu não sei no que eu devo acreditar. Pode ser que seja loucura, mas eu vi, seja lá o que aquilo era. Quando a coisa desapareceu, nós olhamos para o outro lado da rua e vimos um clarão surgir de outra árvore e decolar como se fosse um jato. Supostas aparições de seres humanoides voadores não é novidade, como o Mothman ou Owlman. Mas a presença do que parece ser algum tipo de uniforme o aproxima mais de Spring-Heel Jack, um personagem do folclore inglês, que supostamente existiu durante a Era Vitoriana, sendo capaz de saltar a alturas extraordinárias. No entanto, o avistamento de um OVNI, descrito como algum tipo de foguete, torna este caso algo que nós poderíamos classificar como atípico.